ser tão atrativos, e aí o mercado começa a procurar uma alternativa para estes produtos de renda fixa. Quais são aí os primeiros? Fundos imobiliários. Se a gente pegar, por exemplo, fundos imobiliários de tijolo, nós vamos falar aqui algumas dicas, os fundos imobiliários de tijolo estão barato. Ótimos fundos imobiliários. Tem muitos pagando já 0,83 livre de impostos, né? Voltaram a pagar bons dividendos e vários com seu preço patrimonial abaixo do que valem. Só que ninguém tá enxergando isso. O pessoal tá focado aonde? Na renda fixa. E agora é o momento da gente olhar pro lado. Opa, já passou da hora, na verdade, né? Então os fundos imobiliários acho que vão começar a ser muito procurados por uma gama de investidores que procuram uma alternativa para renda fixa. Nós temos os fundos imobiliários de papel, que investem nos famosos CRIs, né, que são certificados de recebíveis imobiliários. Então eu acredito, Luan, e lembrando, né, até hoje, no momento, os fundos imobiliários são isentos de cobrança de imposto de renda no dividendo, né? Então eu acredito que os investidores vão começar a olhar para essa classe de ativos com mais força e podem se valorizar num curto espaço. Só que aí quando aquele cara que tá de olho na renda fixa se ligar, já vai ser tarde. Os fundos imobiliários talvez já estejam caros. Então a gente tem que se antecipar aos movimentos. Porque se a gente for junto com a manada sempre, você vai estar fazendo o caminho inverso. Quando você entrar no mercado, você vai estar pagando caro. Então a gente tem que se antecipar. E nesse momento, até já passou o momento, estamos ainda no momento bom para olhar os fundos imobiliários e as ações. Historicamente, Luan, juros altos, inflação alta, é momento de comprar ações. Porque quando os juros estão altos e a Selic tá alta, consequentemente, as ações estão baratas. Então, olha quanta ação barata a gente tinha. Nós vamos falar Banco do Brasil. Poxa, Banco do Brasil tava com PVP em 0,6. 0,6. Tava muito barato. A gente vê agora que subiu muito porque realmente tá voltando para um preço que tem que valer, né? Mas eu acho que é isso, Luan. Te alonguei bastante aqui nessa resposta, porque tivemos que falar um pouquinho de economia. Não alongou não, pra você ter uma noção aqui, ó, nos últimos, deixa eu pegar aqui, o último mês, o Banco do Brasil, ele subiu 32%. Ele subiu 32% no último mês, praticamente foi uma reta, né? Exatamente, os bancos trouxeram bons resultados. O Banco do Brasil trouxe agora mais um recorde. Primeiro trimestre foi recorde, segundo trimestre foi muito bem, vai pagar fortes dividendos agora. Né? Claro, depois que pagar os dividendos, pode ser que a gente tenha uma correção. Uma correção, mas, pô, de 32% em um mês, né? Que correção foi muito bom. Se for uma correção de 10%... Tava barato o Banco do Brasil. Tá muito barato. Pô, o bancão não morreu, o bancão tá aí, né? Os bancos digitais são muito bons, claro, mas os bancões continuam gerando muito lucro. E o Banco do Brasil é um baita banco, muito forte no setor agro. O Brasil é agro. O Brasil não é industrial, o Brasil é agro. Infelizmente não é industrial, a gente pode falar sobre isso também. Infelizmente todo mundo é muito dependente da China. Até vou te contar uma curiosidade aqui. Boa curiosidade, isso aí. A maior empresa de calçados é a Nike, todo mundo sabe disso. Sabe quantas fábricas a Nike tem? Faço nem ideia. 0. Poxa, é tudo... A Nike não fabrica nada. A Nike simplesmente, ela pega, ela monta um projeto, ela desenha um tênis lindo, maravilhoso. O que ela faz? Terceiriza toda a produção. Nossa, então os tênis que a gente... Por isso que sempre tem o Made in China lá? Exatamente, Made in China, Made in Taiwan. Empresas brasileiras aqui no caso, eu estive recentemente com a Polinário, dono da Polishop. A Polishop produz na China. O Caíto Maia, que eu entrevistei da Chili Beans, os óculos, são produzidos na China. Por quê, Luan? Porque a China é muito barata a mão de obra. Lá é um país extremamente populoso. A China tem muita gente e a mão de obra acaba ficando barata lá. Carga tributária, a China incentiva muito isso. Então a China é um país muito industrializado, o mundo ficou muito dependente da China e a gente viu isso recentemente agora, que tá faltando produto para todo mundo. Tá. Porque a China entrou em lockdown, continuava até recentemente em lockdown e não tem produto para abastecer os países, porque todo mundo ficou dependente da China. E o Brasil, infelizmente, devido à alta carga tributária, devido a toda a questão de dificuldades para o empreendedor aqui no Brasil, a gente é um país agro e pouco industrial. Não, perfeito, né? E você falando do Banco do Brasil, só voltando um pouquinho, o Banco do Brasil tem mais de 200 anos. É de 1808. O Banco do Brasil é a segunda empresa mais antiga do Brasil, só perde para os Correios. Só perde para os Correios? Só. 1808. Da época de Dom Pedro, daquelas épocas muito antigas. Nossa, muito louco, né? E pagando dividendos, vindo forte. E o pessoal, não, os bancões vão morrer. Como, né? Não, os bancões não vão morrer nunca. O banco não depende só de cartão de... Pô, chegou o Pix, os bancos vão morrer. Meu, os bancos são gigantes. Tem seguro de saúde, seguro de carro, tem cartão de crédito, tem empréstimo. Ninguém consegue emprestar dinheiro como o Banco do Brasil. Vai pegar um empréstimo do Nubank pra você, com aquele seu cartãozinho de 50 conto de limite. Não tem. O banco digital, ele não consegue.
Luan, ele não tem estrutura pra emprestar, né? Não tem. Porque os bancões, cara, ele consegue emprestar muito. Devido à lei dos bancos, um banco não pode emprestar mais do que ele tem de capacidade de empréstimo. Então, um banco digital, ele não tem muito patrimônio. Ele não pode gerar um cartão pra você, pra qualquer um de 10 mil reais de limite. Ele não pode fazer grandes empréstimos porque ele não aguenta. Se tiver uma quebra generalizada, as pessoas não conseguirem arcar com os empréstimos, o que vai acontecer com o banco digital? Ele quebra. Agora, o grande banco, ele já provisiona uma porrada, bilhões de reais para devedores duvidosos, que são aquelas pessoas que pegam o empréstimo e às vezes não conseguem pagar. O banco consegue fazer isso, o banco digital não, né? Não, perfeito. O banco não vai morrer, bancão não vai morrer.